Livro de Gênesis, capítulo 37. Depois da leitura do texto bíblico, eu peço que vocês continuem com o texto em aberto. Nós estaremos consultando, observando o texto várias vezes. Gênesis, capítulo 37. Começando no versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. A partir do versículo 34. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Oremos. Ó Deus bendito, como precisamos conhecer mais acerca do Senhor, de quem é o Senhor e daquilo que o Senhor faz, dos teus propósitos para a nossa vida e como estás empenhado em abençoar cada um de nós. Que a tua palavra, aberta diante de nós nesta manhã, encontre em nós mentes e corações abertos para ela. E que o teu Espírito, ministre em nossos corações a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Para seus irmãos, José não passava de um pirralha, dedo duro, convencido, insuportável. Jacó não escondia a preferência que tinha por José. Era algo assintoso, descarado. Quem estuda a dinâmica da vida familiar sabe que a atitude de Jacó tangenciava o criminoso. Um pai não pode agir dessa maneira. É interessante que Abraão, Isaque e Jacó foram chamados por Deus não para o sacerdócio, nem para o ministério profético, nem para a realeza, mas para serem pais. Um homem que é chamado por Deus para ser pai comete erros grosseiros como pai. A tensão na vida familiar vai crescendo de tal maneira, vai subindo de tal modo, que os irmãos não conseguem sequer suportar a presença de José. José não lhes desce ao estômago. E aí chega o momento em que eles estão num lugar mais distante pastoreando os rebanhos da família, e Jacó
manda José para a missão de ver o que os irmãos estavam fazendo. A presença de José no meio dos irmãos sempre lhes tolhia a liberdade. Eles não podiam mais fazer o que queriam, porque José imediatamente sairia para dar um relato, um informe a seu pai daquilo que seus irmãos estiveram fazendo de errado. E para aumentar esse tipo de situação, o texto não lido nos fala dos sonhos de José. É compreensível que um menino mais novo e que vai adolescendo, criado no meio de irmãos mais velhos e bem mais velhos, desenvolva dentro de si sonhos, deixando Deus do lado de fora desses sonhos. A gente sabe o que é isso. Eu sou o caçula na minha casa e não é muito fácil para o mais novo, muitas vezes. Ele, por exemplo, quando os irmãos vão jogar futebol, certamente ele não será o primeiro a ser escolhido. E possivelmente nem o último. E se for escolhido é para agarrar no gol. Mas a possibilidade maior é que os irmãos digam para ele: senta aí e fica esperando. E quando vão sair, não querem o irmão mais novo do lado dele. Ele jamais consegue vencer os mais velhos numa luta. E se os irmãos se dividem em dois grupos, o grupo onde ele estiver presente vai perder, porque vai ser o mais fraco. E aí ele sonha com aquele momento que ele vai virar a mesa, que ele vai ser mais inteligente que os irmãos, vai provar que é mais forte que os irmãos, que é mais capaz do que os irmãos. Certamente José tinha esses sonhos humanos, mas não teve só sonhos humanos, teve sonhos de Deus. E nos seus sonhos, ele reinava sobre seus irmãos, que se encurvavam diante dele. E até mesmo sobre a família inteira, o pai e a mãe também se prostravam diante de José. Os irmãos que já não suportavam José, agora com os seus sonhos, o ódio se tornou ainda maior. E aí chega o momento em que Jacó diz para ele: vai lá ver onde é que seus irmãos estão, o que eles estão fazendo, me tragam um relatório. E lá vai chegando José, os irmãos o veem de longe e dizem: é a hora da gente acabar com o bichinho de estimação de papai. Vamos liquidar com ele. E José vai se encaminhando na direção dos seus irmãos e não sabe que já foi julgado, condenado, sentenciado. Chega, talvez não tenha tido nem tempo de cumprimentar os seus irmãos. Percebe o ódio. E a primeira palavra, a primeira intenção manifesta é simplesmente de acabar com ele, de matá-lo. Você está com a Bíblia aberta? E se você abre lá no capítulo 34, você encontra o conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. E dois dos filhos de Jacó, Levi e Simeão, lideram os outros irmãos, José naturalmente estava fora a essas alturas, para matar os siquemitas. Eles eram barra pesada, com uma faca na mão, eram um problema muito sério.
Quando eles falam em matar José, José sabe que isso não é uma figura de discurso. Ele sabe quem são os seus irmãos. É gente de sangue. Gente que já tem essa experiência de derramar sangue humano. Mas José é colocado num poço. E Judá diz assim, quando vê uma caravana de mercadores de escravos, diz assim: o que é que nós vamos lucrar matando? E afinal de contas ele é sangue do nosso sangue. Vamos vendê-lo, faturamos um dinheirinho, vai dar para a gente pegar uma discoteca nesses próximos 4 ou 5 sábados, com bastante cerveja, e faturamos aí um dinheirinho e resolvemos essa questão. E aí eles fazem isso. Mas fica um problema. O que é que vão dizer em casa? Pegam a capa de José, matam um animal, conhecem essa história, e levam a capa suja de sangue para Jacó e dizem assim: era essa a capa de seu filho, como se eles não soubessem. Eles não têm coragem de dizer para o pai o que aconteceu. Eles insinuam o que pode ter acontecido e Jacó, então, como todos os pais estão prontos, diante da ausência de um filho, é imaginar logo a tragédia. Com a capa cheia de sangue, Jacó dá o salto que falta. Morreu meu filho José. E aí faz a seguinte declaração: hei de com pranto descer à sepultura. Em outras palavras, estava dizendo: eu agora vou chorar até morrer. E se recusou a ser consolado. O texto diz que Jacó chorava. E aí, olhem este último versículo do capítulo 37. Nesse meio tempo no Egito, enquanto isso no Egito, entre mentes no Egito. Essa expressão, nesse meio tempo, impede que a narrativa feche a sua porta. Fica ali entreaberta, indicando que alguma coisa ainda vai acontecer. Normalmente, nas histórias, o enquanto isso revela ou mostra a mesmice do outro lado. O mocinho deixa a fazenda, sai em cima do seu cavalo, solitariamente, como os heróis do faroeste, e enquanto isso, na fazenda, a mesma coisa. As galinhas, os cachorros latindo, aquele mesmo calor terrível, nada muda, aquela mesma coisa. Via de regra, o entre mentes, o enquanto isso, o nesse meio tempo é para dizer que as coisas continuam da mesma maneira, mas não aqui. O narrador, e não nos esqueçamos que até que Moisés colocasse isso por escrito, assim se crê que foi ele que escreveu, essa é uma história que durante 400 anos vai sendo contada para os israelitas no Egito. E o foco está nessa expressão, nesse meio tempo. Nesse meio tempo, algo extraordinário vai acontecer. José tem ao seu lado a presença de Deus. Capítulo 39, versículo 2. O Senhor estava com José. O que eu gostaria de dizer nesta manhã para os irmãos é que, embora a gente não perceba
Embora nós tenhamos uma narrativa acerca da nossa história, embora nós tenhamos um julgamento formado acerca da nossa história, eu quero dizer para os irmãos hoje, baseado na palavra de Deus, que nesse meio tempo, Deus está agindo. E nós vamos ver isso aqui. Você termina o capítulo 37, vai para o capítulo 38 e vem uma história muito feia. Judá tem filhos, e seus filhos, um deles se casa com Tamar, não tem filhos e morre, porque é um sujeito mau. Eu fico imaginando uma criança crescendo naquele ambiente familiar. Um ambiente em que a maldade é contada entre os irmãos como uma vitória. Porque foi isso que aconteceu. Eles voltam do campo, o pai está chorando, o pai está se acabando em lágrimas, e eles estão dizendo, valeu, deu certo, funcionou. Agora não vamos mais ouvir falar dele. E quando as pessoas em família comemoram os seus maus feitos, quando a pessoa erra, peca contra Deus, mas isso é motivo de orgulho, de comemoração, isso é uma tragédia na influência dessas pessoas em relação àqueles que estão ao seu lado e que dependem da sua influência. Ninguém fique admirado de ser um rapaz mau, se tornar um homem mau. Deus o matou. E aí vem Onã, que deveria se relacionar com a viúva de seu irmão para dar a ela descendência para participar da herança, mas ele não quer isso. Esse sentido de solidariedade familiar vem abaixo. Não existe. E aí, Onã também é morto. Tamar sobrevive e o irmão que vem lá é muito novinho, ainda muito criança. Judá diz para ela, vai para casa do seu pai, você vai ficar esperando muito tempo, se aparecer alguém, senão você espera, porque aí quando ele crescer... Mas ela viu que o cunhado crescia, já estava um homem forte, já dava para cumprir suas obrigações íntimas, e nada. Aí o texto conta que ela se fantasia de prostituta e vai ter relacionamento sexual com o sogro. Quando você lê essa história feia, triste, você não se furta à comparação entre o capítulo 38 e 39. Judá está no bem bom, tem a sua esposa, mas passa um período fora de casa, acha que não tem que ficar esperando tanto tempo para ter seu relacionamento sexual e procura uma prostituta. José está sozinho e é tentado longe de casa. Tentado. Judá procura o pecado, José foge do pecado. José, naturalmente, se caísse no pecado, teria uma capacidade maior de articulação na casa de Potifar, ampliaria o seu domínio. Com Potifar no bolso, porque ele dá lucro para Potifar, com a mulher de Potifar no coração, José mandaria ali como ninguém. Mas José não faz isso. Enquanto que José resiste errar, Judá procura o erro. Esse é um sermão interessante. Olhem o capítulo 38, versículo 1. Judá deixou seus irmãos. Nós, os pastores, às vezes pegamos uma frasezinha e
fora do contexto, a gente vai e prega um sermão. E às vezes a gente desliza na maionese. Eu mesmo, muitas vezes, senti vontade de pregar um sermão sobre isso, quando o indivíduo deixa a comunhão com os seus irmãos. Agora, comparar os irmãos de Judá com uma igreja, como uma influência benfazeja e abençoada na vida de Judá, está longe do contexto. Mas você pega isso figurativamente e diz assim: quando o crente deixa a comunhão com seus irmãos, ele está a um passo de cometer um pecado. E prega o sermão, e o pessoal sai maravilhado e abençoado da igreja. Mas não tem nada a ver com o que realmente o texto está ensinando. Sabem o que o texto está ensinando? Judá não resiste mais àquele ambiente dentro de casa. A coisa está ficando difícil. Dói na sua consciência. Estar diante dos seus irmãos, ele não consegue continuar comemorando com eles aquilo que eles haviam feito. Judá é alguém que passa a sentir dali em diante a dor que seu pai sente com a perda de José, porque ele perde também 2 filhos. Judá é o caminho que Deus está abrindo para restaurar a família. É José lá no Egito, mas é Judá lá em Canaã. Se vocês forem observar o resto da história do encontro de José com seus irmãos, vocês vão ver que a personagem central depois de José é Judá. É Judá que garante a Jacó a segurança de Benjamim. É Judá que intercede diante de José. É Judá que diz: nós não podemos, eu não posso voltar para casa e ver o sofrimento de meu pai. Naquele meio tempo, Deus está operando. Judá é fraco de caráter, mas Deus está operando na sua vida, para o seu propósito maior. Os irmãos de José são terríveis, mas Deus está operando na vida deles, e eles vão ter que enfrentar o seu pecado. Jacó está lá morrendo de dor e sofrendo, mas Deus está operando. Eu não sei qual é o momento da sua história hoje. Eu não sei se você está na situação de Jacó, que acabou de ter uma grande perda e não vê esperança. Eu quero dizer que na nossa história com Deus sempre há um nesse meio tempo. Um enquanto isso, um entre mentes. Deus está ali, naquela interface da nossa vida, naquele espaço que a gente não está vendo, naquelas circunstâncias que nós não explicamos, não compreendemos, mas Deus está se movendo. Você segue pelo capítulo 39 a vida de José. José vai para o Egito, se dá bem na casa de Potifar, é vítima de tentação, de calúnia e vai para a cadeia. A história de José é um sobe e desce, cheia de curvas, não é isso? Queridinho do papai, vai lá para a cisterna, odiado pelos seus irmãos. Sai da cisterna, mas caravana de escravo. Ali de escravo vai para uma casa muito boa e ali se dá bem, mas dali vai para a cadeia. Na cadeia ele também se dá bem. Mas é esquecido. Nós aprendemos que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Nós esperamos que Deus haja na nossa vida, que a providência de Deus se desenrole, se desenvolva na nossa vida numa linha reta. Nós não gostamos desse sobe e desce, dessas voltas. Por que Deus não vai direto ao ponto?
Por que Deus não responde logo às nossas orações? Por que Deus não resolve os nossos problemas imediatamente? Por que Deus não nos liberta no momento em que fizemos aquela primeira oração para pedir: ó Deus, me liberta dessa fraqueza? Oração que repetimos não sei quantas outras vezes, esperando que Deus atue na nossa vida assim como uma flecha em linha reta. Mas eu quero lhes dizer que Deus não dá voltas. Deus é mais rápido que a flecha. Deus está mais interessado no nosso bem do que nós mesmos. Deus tem pressa em nos fazer o bem. Mas o que está acontecendo com José? Nesse meio tempo em que ele vai lá para a cadeia e que esteve na casa de Faraó, Deus está preparando José. Para quê? Para a realização dos sonhos que Deus colocou no coração de José. Reinar. José vai subir ao trono do Egito em meio à fortuna, à abundância que ele encontrou e administrou na casa de Potifar. Sabe, foi provado como um bom administrador na fartura. Não jogou fora, fez aquilo crescer, nota 10 no MBA dos tempos bons da economia. Aí Deus diz para ele: agora é a hora de você fazer um outro curso, mestrado em escassez, em pobreza, em miséria, vai lá para a cadeia. E o carcereiro diz assim para ele: toma conta dessa comida ruim, toma conta dessa escassez, toma conta dessa miséria, toma conta dessa pobreza, porque depois de 7 anos de fartura, o governante do Egito tinha que ser alguém com MBA de miséria. E aí, concluído o MBA, Deus, que vai como uma flecha, não tira José da cadeia em degraus. Porque se você fosse imaginar essa história, qual a esperança de José? Potifar dá um flagrante na mulher dele e diz assim: mas essa minha mulher não presta mesmo. E aquele rapaz que dirigia aqui minha casa era gente boa, não era sangue ruim. E eu fiz uma maldade com ele, eu vou tirá-lo da cadeia e vou restaurá-lo seu emprego. E agora vem José para a casa de Potifar. Antes chegou como ex-escravo, agora chegaria como ex-presidiário. E vai agora novamente ascendendo e subindo. Seria esse o caminho. Se Deus lhe desse a possibilidade de fazer um plano para libertar o povo de Israel do Egito, o que você faria? Nós vamos montar aqui um pequeno grupo terrorista, e um grupo de doutrinação para fomentar entre os israelitas o desejo de liberdade. Vamos começar a angariar adeptos, vamos criar uns quilombos no deserto, vamos levar escravos para lá, vamos começar a atacar caravanas e juntar dinheiro e assaltar bancos. E a cada ano a gente vai aumentando o número de israelitas que a gente vai libertando. No primeiro ano, quem sabe, a gente liberta uns 10, no outro ano uns 50. Numa progressão assim, a gente vai indo muito bem. Daqui a uns 80 anos, Deus, mais rápido que uma flecha, tirou todo mundo do Egito num dia. Não ficou uma unha, não ficou uma galinha lá no Egito manca de uma das pernas. Tudo, tirou tudo num dia. Deus faz as coisas assim, no salto. Porque enquanto a gente está lá imaginando, enquanto a gente está pesando as circunstâncias, enquanto a gente está trabalhando na cabeça a nossa sorte ou a nossa má sorte, as circunstâncias ruins, as dificuldades, as lutas da vida, entre mentes, nesse meio tempo, Deus está trabalhando. Essa é a história da família de Jacó.
A história da família de Jacó é uma história cheia de erros, desacertos, de Jacó, do sogro. Mas você vê nessas coisas também Deus operando. Estão lembrados de Jacó? O pai dele, Isaac, abençoou Jacó pensando que estava abençoando Esaú. Jacó se casou com Leia pensando que estava casando com Raquel. Deus está trabalhando para fazer com que Jacó vá aprendendo as coisas, vá crescendo. E agora Jacó volta, tem uma experiência extraordinária com Deus, no Val de Jaboque, luta com Deus, é transformado em novo homem, ganha um novo nome e ingressa na maior dificuldade, na maior tristeza da sua vida, que foi a perda de José. Você diz, mas como é que pode? No momento em que o homem tem a sua experiência de maior proximidade de Deus, de rendição absoluta e completa diante de Deus, quando é ferido na sua carne, passa a manquejar, símbolo do toque de Deus, depois que conhece a Deus e que o vê face a face, ainda tem que enfrentar a maior dor de sua vida durante anos, anos e anos. Não tente explicar a Deus. Não tente compreender Deus. Leia a Bíblia 10 vezes no ano e você não vai compreender Deus. Porque ela não foi escrita para a gente compreender a Deus, mas para a gente confiar nele. E o foco da mensagem desta manhã é a seguinte: ainda que a gente não compreenda, ainda que a prima face da nossa história, ainda que as circunstâncias visíveis da nossa vida, ainda que o nosso histórico seja um histórico nada recomendável, nesse meio tempo, glória a Deus, graças a Deus, não estamos chorando em vão, não estamos sofrendo em vão, não estamos batendo com a mão, com o punho na ponta de faca. Nesse meio tempo, Deus está operando. Essa é a história da vida de cada um de nós e não é só da família de Jacó. Pode ser que você tenha um filho rebelde que você aconselha, ora, chora. A porta ainda não se trancou. Nesse meio tempo, Deus está fazendo alguma coisa. Pode ser que você esteja desempregado pela quinta, pela sexta vez, e você diz, o que é que está havendo comigo? Procuro ser fiel a Deus. A porta não está trancada. Do outro lado, você não está vendo, mas Deus está operando. Nesse meio tempo, entre mentes, Deus está agindo. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por esse grande Deus, que administra todas as coisas para o bem daqueles a quem Ele ama, que são chamados pelo seu decreto amoroso. Bendito eternamente seja esse Deus, enquanto a nossa vida, que se esvai como um vapor, é alvo do seu olhar bondoso, gracioso, poderoso, que enquanto vivemos, enquanto às vezes gememos, Deus opera. Amém? Ó Deus e Pai, obrigado por este ano. Olhamos para trás e temos dificuldade de ver a Tua mão. Às vezes não conseguimos perceber o que o Senhor fez, mas não teve um minuto, um instante, que o Senhor não estivesse trabalhando coisas, pessoas, circunstâncias, na direção dos Teus propósitos benditos e amorosos. Obrigado por este Deus acima de tudo, de todos. Obrigado por este Deus cujo amor faz com que o Senhor se comprometa conosco
de operar em nossas vidas, nós que somos da família de Jacó, nós que fazemos parte da família de Jesus, nós que temos tantos problemas e dificuldades, nós que sentimos dores, que somos muitas vezes vagarosos na obediência e às vezes completos na submissão, mas ainda assim sofremos. Mas obrigado, porque o Senhor está agindo, está construindo em nós o caráter de Jesus. Bendito seja o teu nome, ó Deus, por toda a eternidade. Amém e amém.